Boa noite, pessoal. 19 horas, estamos aqui para mais uma live falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, direito à privacidade e interesse público. É um tema recorrente, é um tema atual que a gente precisa estar atento, porque a lei entrou em vigor, né, agora, dia 18 de outubro, e a gente tem que estar por dentro de todas as implicações legislativas, né? A gente começar a desvendar qual é o sentido dessa legislação, como ela deve ser aplicada. E hoje, a nossa live, tô esperando o pessoal entrar aí, tô acenando pro pessoal. A nossa live vai ser no contexto jurídico. Nós vamos fazer uma discussão, nós vamos travar uma discussão acerca de questões principiológicas da legislação. Nós tivemos uma live semana passada tratando de uma questão técnica, né, que a gente teve com o Clério, falando sobre tecnologia da informação e como será a implementação dessa legislação agora para as empresas. Que está chegando aí para conversar com a gente, foi meu professor de faculdade e é uma honra muito grande estar com ele hoje. Boa noite, professor! Oi, minha querida, tudo bem? Saudade de você. Olha, Tudo bom? tudo jóia, graças a Deus. Boa Que noite mais prazer, uma vez. que prazer Gente, reencontrar com você. prazer é todo nosso. Gente, o Anderson Silveira foi meu professor na faculdade. Hoje um grande amigo, né, colega de profissão, foi meu professor de Direito Administrativo, ele é mestre em Direito pela UERJ, professor e advogado. E o papo hoje é sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Queria dar uma boa noite aos nossos queridos alunos da FEAP, que não perdem uma live, tá aí o pessoal do 10º período, 8º período, entrando, fiquem à vontade. Anderson, eu vou passar a palavra para você se apresentar e depois a gente entra no tema, pode ser? Tudo bem? Tudo bom, Fernanda? Prazer estar com você, né? Essa querida amiga. Prazer aí aos alunos da Fernanda, aos amigos que estão entrando aí, tá bom? O tema hoje, Fernanda, é um tema que, assim, é um tema dos mais interessantes, por quê? Ele vai tratar da nossa realidade nos próximos anos, né? Como é que Sim. nós vamos conviver nos próximos 10, 15, 20 anos e como é que essa política de gestão de dados, como é que a tutela da intimidade, como é que ela vai ser tratada, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, tá bom? E assim, só para a gente se situar, para a gente começar a dar uma certa dimensão desse problema, tudo começou com uma brincadeirinha. Começou com uma brincadeirinha de faculdade, aquelas coisas assim, e essas brincadeiras assim um pouco infelizes que os meninos fazem. Um grupo de rapazes, eles começaram a criar um algoritmozinho, alunos de ciência da computação, para escolher meninas bonitas e meninas que, segundo eles, não eram tão bonitas, né? Um livro de rosto, um Facebook, tá? E aí Exato. viram que a coisa era muito viciante, era muito envolvente, que os alunos estavam deixando de estudar, estavam deixando de se dedicar, e eles começaram o quê? Começaram a focar nesse projeto, nesse algoritmo, na criação desse site, que era um site de relacionamento, e eles começaram a buscar, digamos assim, as faculdades de formadores de opinião nos Estados Unidos. Então eles foram em Stanford, eles foram em Berkeley, e eles começaram a tentar aliciar os alunos do campo a fazer parte desse livro de rosto, dessa página de relacionamentos que era, digamos assim, aquele embrião do Facebook. Então, assim, a ideia inicial do Facebook era de aproximar os iguais. Se a gente for analisar essa perspectiva inicial, é uma perspectiva inicial maravilhosa. Hoje à tarde nós estávamos conversando, né? E eu estou já com Sim. 44 anos, né? Eu estou um pouquinho já meio jurássico. Mas assim, se na minha época de paquera eu tivesse o Tinder, né? A minha vida sentimental na época seria muito mais fácil. Você olhar lá, aquela mulher assim maravilhosa, que gosta de tênis, escreve artigos jurídicos,
é super charmosa, você já iria ver quais são os amigos dela para ver se já teria afinidade com os meus amigos, se as perspectivas de ideologia, de política, de vida, se as perspectivas são próximas, né? Então, essa foi a ideia inicial de quem começou a fazer essa sistemática de translação de dados, tá? Com o tempo, eles foram percebendo que a metrificação, a quantidade de informação que eles tinham sobre a gente, Fernanda, era maior que nós mesmos, né? A gente estava conversando hoje, a gente tem vários níveis de reflexão, a gente tem o nível racional, tá? Depois a gente tem o nível do subconsciente e depois a gente tem o nível do inconsciente. Então hoje, o que é moda hoje? Hoje é moda no mundo inteiro as pessoas estudarem uma perspectiva comportamental associada a, por exemplo, ao método decisório. Por que as pessoas fazem certas escolhas? Ao método econômico, o último prêmio Nobel de perspectiva econômica foi de economia comportamental. Então, hoje, o mundo inteiro está se voltando a uma perspectiva de estudo do comportamento humano. E o que a gente percebeu? É que esses sites, eles acabaram tendo mais informações sobre nós do que nós mesmos. O que você acha? Com certeza, com certeza. O que a gente vê nessa evolução digital né, não é à toa que existe o direito digital, né, que ele tem que regular essas relações. Então, o que a gente vê nessas novas relações digitais foi uma evolução dessas próprias redes sociais, né? Eu, por exemplo, sou cria do Orkut. Na época da faculdade era o Orkut. MSN, a gente batia um papo no MSN. O Facebook, da nossa época, era o Orkut. Tinha um viés parecido com o Facebook, mas era um pouco diferenciado. Um pouco mais arcaico, vamos dizer assim. Mas o que a gente percebe é que, assim, falando de parte comportamental, de questões sociais, econômicas e jurídicas, que a gente vê que é uma tríade, né? Os fatos sociais são os fatos históricos, econômicos, eles não podem ficar desatrelados do direito, porque senão o direito ele perde sua razão de ser. Ele exige para regular, regulamentar, enfim, os fatos sociais, prever normas abstratas para poder trazer uma regulamentação para a nossa vida, né? Porque a gente vive o direito, celebra contratos e relações todos os dias. Só que o direito positivo, até então, ele não estava conseguindo acompanhar essa evolução tecnológica. Porque nós saímos de um Facebook criado pelos estudantes de Harvard para uma coisa hoje que virou uma commodity. Igual eu falei na minha live passada. Lá na Idade Média, a grande commodity do mercado eram as especiarias. Hoje são os dados. E é importante que a gente, principalmente nós profissionais do direito, a gente tenha consciência disso, porque as repercussões dessas questões são muito maiores do que a gente pode imaginar. Porque, como você mesmo bem disse, a gente nem se conhece direito. E esses programas, esses algoritmos, esses robôs, eles conhecem as nossas preferências sem a gente saber. Então, o direito posto como estava, ele era incapaz de regular todas essas situações. Na live passada, a gente deu alguns exemplos de vazamentos que houveram de dados, que tiveram uma repercussão muito grande, inclusive na eleição dos Estados Unidos, na saída do Reino Unido, o Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia. Então, é uma coisa muito grande, que a gente não tem, às vezes, consciência. Então, aquela noção de privacidade que a gente tem, e a Constituição Federal traz ela é tão acima do tempo, à frente do tempo dela, que ela traz, literalmente, na disposição dela, a proteção de dados. E a gente, às vezes, não se atenta, que está na Constituição Federal. A proteção à intimidade, inclusive a proteção de dados. Só que, numa análise e numa repercussão doutrinária, a gente via a privacidade como uma decorrência da intimidade, né,
do seu direito de liberdade e naquela perspectiva do Canotilho. Teoria dos círculos concêntricos, né? Teoria das esferas, em que havia uma dicotomia, uma diferenciação grande entre privado e público, o que eu quero publicizar e o que eu quero manter comigo. E a privacidade era vista como simplesmente o direito de estar só. Hoje, ela não pode, a gente não pode ver a privacidade sobre essa ótica, porque com tudo isso né, que você falou na sua primeira fala aqui, introdutória, a privacidade é muito maior do que só o direito de ser deixado só. Então, quando a gente fala em autodeterminação informativa, quando a gente fala em privacidade decisional, é isso que eu acho que é o escopo da LGPD. Tudo bem, os dados existem, eles precisam ser protegidos porque eles fazem parte do direito à privacidade, da intimidade do indivíduo. Eles não podem ser tidos como simplesmente um viés mercadológico, que é o que está acontecendo, né? Virar commodity, né? Porque privacidade não é propriedade. Privacidade faz parte do direito da personalidade. Então, tem a ver com o seu ser. Então, vocês, pessoal, que estão aí, os acadêmicos, aquela teoria de que eu, pessoa, sou vista só como uma pessoa física, no sentido de só a pessoa Fernanda, aquela palpável, para poder a gente ter uma noção de privacidade ou de ser, ela não mais não pode mais continuar sendo assim. Você tem que ter a noção de que você é um ser enquanto pessoa e você é um ser eletrônico. Então, existe a pessoa Fernanda aqui, que está aqui em casa, e existe a pessoa Fernanda eletrônica que está falando para vocês. Então, o direito, ele, enquanto ciência, ele tem que regular essas duas relações. Os meus dados enquanto ser, enquanto pessoa eletrônica. Então, o Stefano Rodotà, que é um jurista italiano, junto com a Maria Celina Bodin, eles falam sobre a privacidade nos dias atuais e dizem justamente isso. Qual é o escopo da privacidade? Qual a noção de privacidade que nós vamos construir agora na pós-modernidade? Porque nós somos um homem vigiado, nós vivemos uma sociedade de vigilância. Eu entro na minha casa, tem câmera, eu vou ao mercado, tem câmera, eu vou ao médico, tem câmera, eu vou ao hospital, tem câmera, eu vou ao velório de um parente, tem câmera. Então, e câmeras também são dados, gente, filmagens também são dados. Então, isso não pode ser tratado a esmo, e nem de acordo com a legislação que estava posta, que era a nossa legislação ordinária, porque ela não é capaz de suprir e de dar todo o suporte e o arcabouço jurídico que esse ser digital, ele precisa. E a gente não tem noção do que é, a gente só tem noção quando a gente começa a estudar. O que você acha, Anderson? O que você tem mais a falar sobre essa questão de conceito mesmo, de mudança de paradigma? Porque nós estamos vivendo uma mudança de paradigma, né? Primeiro, eu quero te agradecer por falar de direito, que tem tanto tempo que eu não falo de direito, tem tanto tempo. Eu estudei direito, acho que durante uns 25 anos, e assim, a última coisa que eu tenho estudado ultimamente é direito. Mas assim, já que você está dando essa abertura bem legal, vamos falar rapidinho um pouquinho do direito, né? O direito, eu não vou nem falar do direito, eu vou falar da legística, né? Legística é a ciência de fazer leis, tá? Ela é diferente do direito, né? Se a gente for fazer uma comparação. A nossa legística é uma ciência fadada ao insucesso, assim como o próprio direito penal. Tem um pessoal que é bem interessante, que é liderado por um jurista-filósofo chamado Filippo Gramática, que eles são chamados abolicionistas do direito penal. Eles acham que, olha, direito penal chega quando o crime já aconteceu. Então, ele não tem uma função preventiva, especial, uma função geral. Isso aí não existe, né? A gente tem que criar uma outra forma de tutelar a sociedade, porque direito penal em si, ele só chega para, digamos assim, para tentar resolver as consequências do fato. Tanto que tem uma corrente norte-americana que está entrando com muita força no direito brasileiro,
que é a chamada privatização do direito penal. O que é isso? É tentar resolver tudo em perdas e danos. Né? Por exemplo, nos crimes contra a ordem tributária, o pagamento do tributo antes do oferecimento da denúncia é causa de extinção da punibilidade, por exemplo. Né? Mas aí você fez uma série de afirmações maravilhosas. Eu queria, assim, só tocar, né, em alguns pontos que você falou assim de forma magistral. Essa dicotomia público e privado, hoje ela é muito plurima, ela é muito esfacelada, né? A gente não tem como tratar essa situação, até porque o próprio conceito de supremacia do interesse público é um conceito que está em crise, né? Então existem as normas de muito. Então existem as normas privadas, né? As normas privadas, existem as normas privadas de ordem pública e existem as normas públicas de estrito senso. Então, por exemplo, quando a gente fala direito de família, é direito público ou é direito privado? É direito privado. Mas as normas que dizem respeito à abstração da família, à proteção da família, são normas de interesse público. Tanto que, eventualmente, se uma pessoa, eu quero fazer um casamento aí que permita o casamento aberto, poliamor, menagem a 3A, menagem a 4A, né? Tudo bem, tudo bem. No plano da realidade, tudo isso existe. Mas no plano do direito, isso não é assegurado. Por quê? Porque eu tenho um certo balizamento, mesmo sendo um ramo do direito privado, eu tenho normas ali que são normas de interesse público. Sim. E aí, assim, de uma forma muito interessante você colocou, nós, Fernanda, nós não temos conhecimento sobre a nossa personalidade. Por exemplo, tá? Em um Facebook com 10 likes seus, o próprio algoritmo do Facebook, ele teria um conhecimento sobre você que seria o mesmo conhecimento de um vizinho seu, tá? Só para a gente criar um tipo de uma figura que já foi assim estudada. Com 50 likes seus, likes, ou curtidas, ou amadas, ou hater, com 50 manifestações suas, ele teria já o conhecimento sobre você de um parente próximo. Com 300 manifestações de vontade sua, ele teria o mesmo conhecimento sobre você que o seu noivo. E olha que é muita coisa. Tudo que o seu noivo sabe sobre você, o algoritmo com 300 curtidas tem. Só que, em média, as pessoas que estão no Facebook, que são 2,1 bilhões de pessoas, elas têm em média de 3.500 a 4.000 manifestações de vontade no Facebook. Então, por exemplo, se a pessoa tem um traço de esquizofrenia, se a pessoa tem uma patologia psicológica, se a pessoa tem, digamos assim, um sentimento que ela guarda oculto, vamos supor, eventualmente essa pessoa pode ser homossexual e ela guarda isso para si, ela prefere não extravasar isso com o mundo. Foi uma opção privada que ela fez, tá? Eventualmente, é certo que o algoritmo do Facebook sabe disso. E aí, Fernanda, eles partiram para um novo nível perigoso. Enquanto, por exemplo, dos grandes irmãos da internet, na Amazon, eles vendem bem. No Google é feita a pesquisa de qualidade. O Facebook, ele se apresentou como a última linha, a última fronteira da publicidade. Então, para que eu vou colocar um anúncio na Rede Globo, em horário nobre, para vender um carro? Para vender um carro, ou vender uma ideia, ou vender um produto que só vai interessar a 1.500 pessoas, a 2.000 pessoas, a um público extremamente reduzido. Então essa foi a última fronteira da chamada publicidade de rede. E aí, recentemente, aqueles eventos que você narrou, eles foram além. Eles acabaram gerando uma outra situação que é
perigosíssima, que é não só a publicidade efetivamente direcionada, mas também a criação do desejo, a criação da demanda, a criação da mentalidade. Eles começaram, por exemplo, a fazer experimentos. Será que se eu, por exemplo, vincular postagens para um determinado grupo de pessoas, eu posso induzir uma depressão? Eu posso induzir um sentimento de ansiedade? Por quê? Pela própria cor das postagens que a gente faz, eles têm uma perspectiva psicológica do nosso estado de ânimo mental. Então, o que a gente verificou naquele escândalo da Cambridge Analytica, da associação deles com o Facebook, no Brexit, na eleição do Trump, e suspeita-se também na eleição do presidente Bolsonaro, é que Sim. os mecanismos de mídia social foram utilizados para criar demanda, para criar mentalidade, para criar desejos. Então, assim, perguntaram para um grande maestro, o maestro Rudolf Karajan, era um maestro muito famoso, como é que ele fazia, Fernanda, para ele reger uma orquestra com 120 músicos. E ele respondeu assim, olha, 40 músicos me amam, e esses 40 músicos vão fazer aquilo que eu quero, vão tocar super bem, sem nem olhar para mim. Se eu ficar sentado de braço cruzado, eles vão tocar. Um outro grupo de 40 são pessoas que não gostam de mim, que só vão tocar razoavelmente bem em razão do seu status pessoal. Então, eu tenho que focar nos indecisos. Eu tenho que focar naqueles que eu posso influenciar. E é justamente isso que esses algoritmos estão fazendo. Eles estão, assim, fazendo uma perspectiva de uma leitura ideológica. Quem está em cima do muro, quem não tem manifestação, vamos supor, pró-Bolsonaro ou contra Bolsonaro, quem está neutro, quem é, digamos assim, modificável, e aí eles estão o quê? Eles estão fazendo a venda dessa informação, desses dados pessoais sensíveis, dessa sua, digamos assim, desse seu mapeamento psicológico que nem você, nem eu sabemos. De repente, eu tenho uma característica que eu desconheço dentro desse meu nível de racionalidade, mas o algoritmo sabe, pelo nível de perspectiva das minhas postagens, das minhas curtidas, né? E aí eles pegam Sim. essa informação e eles vendem isso. Exatamente. E assim, é surreal, né? Porque a gente fica realmente assustado quando a gente percebe o que é essa sociedade de vigilância, né? Foi dada essa terminologia. O que é ser um homem vigiado? Não é só o algoritmo, ou os robôs, enfim, ou toda a parafernália digital, saber onde você está, o que você gosta, o que você não gosta, suas preferências literárias, suas preferências de filme, com que tipo de pessoa você gosta de relacionar, mas é saber sua orientação sexual, é saber se você tem tendência a ter algum problema, um comportamento patológico, um problema psiquiátrico, né? São preferências, são situações muito íntimas. Aí, a par de tudo que aconteceu, a Europa, a União Europeia, deu um pontapé inicial e também em 2018 criou a Lei Geral de Proteção de Dados dele, que é a GDPR, que é a nossa inspirada na deles, bem parecida, só que a nossa deixou alguns assuntos de fora e deixou algumas outras questões que precisavam de uma regulamentação sem a regulamentação que a GDPR tem. Mas aí, o que acontece? Lá na Europa é o velho mundo, né, gente? Então, há que se pensar que iria surgir de lá mesmo essa situação, até porque muitos desses escândalos também aconteceram lá. Mas aí, o que acontece? A gente vê que, em termos legislativos, e principalmente em termos de Carta Magna, de termos constitucionais, tanto as constituições democráticas, de Estado Democrático de Direito, as constituições europeias, a dos Estados Unidos, a nossa, várias da América Latina, elas são direcionadas pelo primário da dignidade humana e da justiça social e da função social. Você tem função social dos contratos, função social da propriedade.
as relações interpessoais baseadas no afeto. E olha o que está ocorrendo no mundo fático, em total contraponto com os princípios primários das constituições, que são chamadas constituições cidadãs, porque são, né, tem esse primado pela dignidade humana e tem o homem enquanto ser pensante como centro daquele ordenamento jurídico. Não é centrado mais nem no Estado e nem na propriedade, sim no ser humano. Uhum. E essas condutas são desumanas, né? Porque eu não sei eu não tenho a mínima noção do que eles fazem com os meus dados, que tipo de... Não é só armazenar, distribuir, vazar meus dados, não. Isso é muito grave? Sim, isso é muito grave. Mas é saber de situações que eu não quero compartilhar com ninguém, às vezes nem comigo mesmo, na frente do espelho. Uhum. E eles têm isso mesmo, por isso que é uma grande commodity, por isso que tem esse valor de mercado tão grande. Então, como nós, operadores do direito, e falo isso a nível mundial, vamos conseguir viver, estabelecer regramentos, dar um freio, né, vamos dizer no popular, para situações como essa. Se nós vamos ter realmente uma agência, uma autoridade nacional de proteção de dados, que a princípio funcionaria como uma agência reguladora, com poder regulamentar e fiscalizatório, até que ponto essa autoridade nacional de proteção de dados vai dar conta disso, ou se não vai dar, e até que ponto que é mais interessante a gente trazer, principalmente para nós advogados e os nossos acadêmicos aí de direito, que estão em vias de se formar, como vai ser a resposta do judiciário. E nós já tivemos uma primeira. O Ministério Público entrou com uma ação contra uma determinada empresa e o juiz lá do Distrito Federal extinguiu o processo em julgamento do mérito. Uhum. A sentença de quê? 3 linhas, um parágrafo, vamos dizer assim, para te dizer assim, um parágrafo. Tá certo que a legislação é nova, muita coisa a doutrina vai ter que trazer para nós, muita coisa a própria vivência dentro dos tribunais, né, dentro da jurisprudência, vai trazer para nós. Outras será a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas e nós, advogados, que estamos com os nossos clientes, falando assim, olha, eu preciso me adequar. O que eu tenho que fazer? Eu sei que eu tenho que dar segurança. Como? Uhum. Basicamente, né, eu tô assim, me sentindo naquele jogo Brasil e Alemanha, quando já estava 4-0 para a Alemanha, né? Ou seja, tem caixa para muito mais. Eu acho que quando chegou no 7, o técnico alemão mandou o time alemão parar. Não, para, porque eu também acho. Nós estamos em território brasileiro. Eu tô assim, falando disso porque se a gente for tratar do processo de escravizar alguém, né, de ter uma pessoa escrava, a gente está trabalhando com um nível de escravidão que vai muito além da escravidão física, que é a escravidão mental e a escravidão dos corações, dos sentimentos, das perspectivas. De Sim. Como você induzir um sonho na cabeça de uma pessoa. E isso, assim, isso é de uma seriedade muito grande, tá? A gente já conversou sobre isso, 2 pensadores aí no início do século passado, o George Orwell e o Aldous Huxley, eles pensaram em sociedades controladas de perspectivas diferentes, né? Sim. O George Orwell, ele pensou numa sociedade, naquela obra 1984, numa sociedade tirânica, numa sociedade policial, né? Aquilo que os franceses chamam de Estado Gerdame, Estado policial, Estado totalitário, e ele estava assim, tentando dialogar um pouco com o socialismo de Estado, a antiga União Soviética, aquilo que está vindo por aí. Então, é bem assim, o que o George Orwell escreveu em 1984, é bem aquilo que a gente está vivendo hoje na China. Na China, tá? Então, a China tem um Facebook próprio, tem um Google próprio, o próprio poder público controla a produção de informação, e eles têm, assim, uma falsa democracia, né? Um falso liberalismo. É um tertio gênios, esse modelo de Estado chinês.
está bem em cima daquilo que o George Orwell preconizou. Nós aqui, no plano ocidental, a gente está muito próximo da obra do Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo. A gente vai ter tanta liberdade de informação, uma sociedade tão focada no prazer, no gozo, né? A nossa sociedade hoje ela é toda focada no prazer. O prazer hoje ele é individual. O pessoal quer saber de relações individuais, relações egoísticas. Você sabe, casar, namorar, isso dá um trabalho danado. Não, o negócio é ficar, o negócio é curtir, o prazer, né? Vamos assim dizer, é o prazer em última instância de uma forma individual. E aí, nós teríamos tanta informação, mas tanta informação, que as pessoas iriam se tornar escravas por vontade própria. Para que eu vou buscar informação? Para que eu vou ler um livro? Hoje, eu penso que o maior trabalho que você deve ter com seus alunos de graduação é pedir para ler uma obra escrita. Você pegar um livro, aqui ó, Comportamento Desviante, a construção da economia comportamental. Richard Thaler, isso aqui foi um Nobel de economia. Cara, se você ler essas 200 e poucas laudas, você vai ler a tese de um cara que foi Nobel de economia. Agora, se eu for pesquisar esse cara aqui no Google, eu vou ver uma página no Google que não pode ter mais de 800 caracteres, senão a pessoa que está lendo no Google cansa e não lê. Aí eu questiono, ler um livro do autor e ler uma página com 800 caracteres vai te dar o mesmo nível de informação? Não. Você vai ter só uma perspectiva superficial daquilo que o autor escreveu. E aí, sim, o que está assim, acontecendo? Não só no curso de Direito, mas no geral. Nós estamos nos tornando superficialistas, generalistas do nada. A gente tá formando uma sociedade que não tem perspectiva de comunicação. E além desse processo, em razão do algoritmo das redes sociais, se você tem uma perspectiva, digamos assim, de direita, eles aproximam você do pessoal de direita. Exato. Se você tem uma perspectiva de esquerda, eles aproximam você do pessoal de esquerda. E aí, as redes sociais, elas estão contribuindo com um processo que é um processo distópico da democracia. Elas estão rompendo com a democracia. Então, por exemplo, a gente tem que ter uma certa linha de diálogo ideológico. Você pode não concordar com as palavras, mas você vai lutar pelo direito da pessoa professar aquela perspectiva, aquele diálogo. Então a gente pega, por exemplo, onde que essa liberdade de expressão ela é mais cara, Inglaterra, Estados Unidos, e aí você pega numa Constituição, que é a Constituição americana. Você deu uma aula para a gente aqui de direito constitucional. A Constituição americana, Fernanda, ela é toda focada no direito à busca da felicidade. Sim, ela é. O direito à busca da felicidade. Olha só, você tem o direito de buscar a sua felicidade. E é uma Constituição que, ao mesmo tempo, garante o direito de expressão. E aí, por exemplo, você estava falando um pouco mais cedo dessa perspectiva do direito, de tentar regular a sociedade, tentar sanar os conflitos. Essa perspectiva jurídica, ela sempre vai estar atrasada, porque a realidade ela é muito mais, digamos assim, ela é muito mais criativa que o direito. Do que o direito. É isso. Então, por exemplo, o que o legislador tem feito? Não, então não vamos mais fazer uma legislação taxativa, exemplificativa, vamos fazer uma nova legislação com conceitos jurídicos indeterminados. Vamos fazer uma nova legislação com cláusulas gerais, né? Focada, por exemplo, na dignidade da pessoa humana, focada na primazia dos direitos fundamentais, focada na boa-fé. Só que aí, Fernanda, nós estamos transferindo a última palavra do direito para o juiz imperial. Porque quem vai me falar o que é boa-fé, no caso concreto, quem vai me falar numa eventual colisão, numa eventual
métrica de ponderação de direitos e garantias, quem vai me falar o que deve ser sacrificado em termos de um direito em relação ao outro é o juiz imperial. Você tem ideia, hoje tem um projeto de lei do senador Anastasia, no sentido de que o juiz, quando decidir com base nos princípios gerais e nos conceitos jurídicos indeterminados, ele ainda assim ele tem que atender ao pressuposto do artigo 93 da Constituição e ele tem que motivar a sentença dele. Sim. E aí a gente cai naquela velha situação da velha escola francesa do Conselho de Estado, da teoria dos motivos determinantes. Essa é a motivação. Há muito tempo. Não vamos nem falar quanto tempo. Você tinha 12 anos e eu tinha 16. Mas então eu tinha 12 isso. Você tinha 16, isso mesmo. Mas olha só, então assim, né? Se a gente agora, considerando que tem muito aluno de faculdade agora, né? Se a gente quiser entrar agora mais assim no campo do direito, que você está me dando essa maravilha, porque eu de um tempo para cá, eu tenho assim me dedicado muito à economia, filosofia, não tenho lido muita coisa jurídica não. Mas olha só, a lei, porque o nosso direito, assim, a nossa profissão é multidisciplinar, a gente precisa ter outros conhecimentos também, né? A gente não pode ficar só focado nessa ciência que é linda, maravilhosa e vasta, mas o direito ele tem que ter ele se relaciona mesmo com outras ciências e é importante que a gente esteja atento a isso. O que eu acho assim interessante dentro dessa linha de teoria da privacidade e de reformulação do que é privacidade, principalmente com a chegada em vigor da LGPD, e tendo como base também toda essa sociedade de vigilância que a gente vive, que você exemplificou e explanou perfeitamente, que é realmente a sociedade de vigilância, é isso aí que você disse, exatamente isso. E a manipulação, né, de dados constante todos os dias, todas as horas. Aí vem uma legislação, traz conceitos jurídicos indeterminados, sim, traz algumas coisas exemplificativas, outras taxativas, traz vários núcleos verbais quando fala de tratamento de dados, o que é tratar dados. Então, você tem vários núcleos verbais, você tem... parece aquelas coisas do direito penal, guardar, distribuir. Você lembra a coisa do direito penal? Eu falei assim, gente, isso aqui está parecendo a descrição do crime de receptação. Eles chamam isso de elementos normativos do tipo. É isso aí. Isso, exatamente. Elementos normativos do tipo. São os núcleos verbais, né? Aí traz aquele tanto de coisa e traz algumas definições do que são dados pessoais, do que são dados sensíveis. Você já disse para o pessoal o que é. Dado pessoal é aquilo que eu forneço usualmente, nome, CPF, e-mail, endereço, identidade, título de eleitor, e dado sensível é aquilo que pode gerar, tem a potencialidade de gerar discriminação. Mas, tendo em vista a gama de relações jurídicas e a complexidade dessas relações jurídicas, que a LGPD tenta, né, trazer algum regramento, ou tenta conceituar, que eu acho que é mais perigoso ainda, você tentar conceituar, do que regrar. Mas assim, desculpa, só te fazendo uma pergunta. Claro. Na sua opinião, aquele rol de dados sensíveis, ele seria exemplificativo? Eu acho que é exemplificativo, concordo. Sim, eu vejo como exemplificativo de uma forma assim, bem tranquila. Eu acho que não foi o objetivo do legislador esgotar, até porque dentro de direito digital as coisas mudam todos os dias, todas as horas. E assim, aí dentro dessa perspectiva de conceituar algumas situações, quem é o encarregado, quem é o DPO, quem é o operador, quem é o titular de dados, quem é o controlador de dados, é um 1% de toda essa gama de relações que o direito digital comporta. E eu fico muito preocupada com essa tentativa. Lógico, deveria haver, tem que haver conceitos, senão para que a lei vai existir? Você tem que conceituar e estabelecer núcleos verbais, né? E
determinadas relações, determinadas obrigações, porque senão não tem por que a lei existir. Mas eu fico muito preocupada de como isso vai se desenrolar, porque eu não vejo um judiciário preparado, como eu também não vejo nós, advogados, preparados ainda para lidar com isso tudo, porque justamente o direito digital, a LGPD, gente, ela comporta um grau de entendimento que vai além do direito. Então, você, para poder ser... Ah, eu quero implementar a Lei Geral de Proteção de Dados na empresa do meu cliente. Você tem que estar junto com um profissional de TI ou entender de tecnologia da informação. Senão, você não vai conseguir fazer um trabalho de excelência, você não vai conseguir entregar uma coisa legal para o seu cliente e aquilo pode trazer para ele consequências graves. E dentro do que você estava falando com relação à fundamentação de decisões e a conceitos jurídicos indeterminados, há anos atrás, já quando eu estava nos bancos da faculdade, já havia a preocupação de uma certa vertente doutrinária e também de, né, juristas e profissionais do direito de uma forma geral, com a preocupação de julgamentos de sentenças judiciais baseadas somente em princípios. Justamente por causa disso aí. Você tem o Estado legiferante, o Poder Legislativo, em que a sua função típica e preponderante, ele existe para isso, para legislar. Aí depois você vai entregar a cereja do bolo, ou mesmo a grande descoberta do tesouro na mão do juiz, que já tem a função típica de julgar, e a atípica de interpretar, e a atípica de também administrar. Então, quando hoje fala-se muito, Anderson, em ditadura do Poder Judiciário, e a gente vê todas essas questões envolvendo o nosso Supremo Tribunal Federal, sem adentrar o mérito político, porque esse não é o nosso objetivo, mas é de trazer uma reflexão jurídica, enquanto profissional do direito. Será que é isso que está acontecendo já? Será que a gente está dando muito poder? E aí a gente vai lá atrás no Maquiavel, que ele dizia que o poder corrompe? Será que antes nós vivemos, na verdade, uma supremacia de poder, né? O poder na mão do administrador, que era o poder executivo, e agora a gente está vendo uma outra vertente, que seria o poder enquanto Maquiavel, né? Pensava na mão do judiciário, agora é do juiz, ou do nosso Tribunal Superior, ou algo nesse sentido. E assim, eu tenho muita preocupação com a Lei Geral de Proteção de Dados nesse ínterim, nesse aspecto. Porque nós não estamos preparados, né? Básico, nós não estamos preparados. E há conceitos ali na legislação e há situações que a legislação quer regular, pretende regular, e que a gente não sabe como vai ser, porque ainda tem essa questão no Brasil. A lei, será que pega? Nós temos isso também, né? Lá na Europa não tem isso, não. Mas aqui tem. E aí, e se ela não pegar, como ficaremos nós, titulares de dados? E os nossos direitos fundamentais? Né? O que vai virar a privacidade? Já virou, né? O que vai ser? O que será que será da privacidade nossa, enquanto ser humano, tido como ser físico, como pessoa física, como uma identidade física, uma identidade digital. Porque hoje nós somos os dois. Nós temos uma identidade física e uma identidade digital. Isso é muito claro nas teorias que tratam da privacidade pós-moderna. O que será de nós? O que você acha? Como é que você vê isso aí? Bom, perguntaram para o mineiro o que ele achava de uma situação. Se ele falar que não, a gente pega e fala que sim. Se ele falar que sim, a gente pega e fala que não. Aí você pergunta, o que você acha disso aí? Aí eu te respondo, eu vejo isso com muita preocupação. Eu vejo isso com muita preocupação. Basicamente, Fernanda, a gente consegue visualizar uma tentativa de aproximação de um direito mundial. É muito curioso que essa lei da LGDP é uma das poucas leis que prevê a extraterritorialidade da lei brasileira. Olha só que interessante, a aplicação da lei brasileira lá fora. Então isso aí é algo muito raro, Você tem ideia, extraterritorialidade da lei brasileira, ela só existe no caso
do artigo 7º do Código Penal, um crime praticado contra o Brasil, ou contra o presidente, ou contra um brasileiro lá fora. Você tem, por exemplo, a possibilidade do direito civil de um meio de prova produzido lá fora, ele é recepcionado no Brasil, se ele não ofende a moral e os bons costumes brasileiros. E agora a gente tem a possibilidade, pela LGDP, de você acionar um provedor de site pela lei brasileira e ele sendo hospedado lá fora. Então, quer dizer, isso aí a gente já percebe que é uma situação muito rara, né? É uma situação muito rara. Mas, assim, basicamente, a minha perspectiva pessoal sobre essa lei é que no Brasil nós vamos importando teorias e esquemas e doutrinas da Alemanha, dos Estados Unidos, da Europa, de Portugal, da Itália. E eu, assim, eu te falo com muita tranquilidade que eu já li e já convivi com muita gente. O Fux, Barroso, Joaquim foram meus professores na UERJ. Maria Celina foi minha professora na UERJ. Então, assim, muita gente do Ministério Público que estudou nos Estados Unidos fez mestrado comigo também na UERJ. Então, eu não sei se você tem conhecimento disso. Harvard vem, assim, aliciando juízes federais e membros do Ministério Público Federal. Falo aliciando no bom sentido, no sentido metafórico. Vem aliciando para que eles façam cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado em Harvard. Para quê? Para tentar introduzir as perspectivas do direito estadunidense no Brasil. Então, por exemplo, plea bargain, negociação, privatização do próprio direito penal, isso está sendo introduzido a fórceps. Súmula vinculante, né? Tudo isso está sendo introduzido. Precedente, tá, até no processo civil, precedente, súmula vinculante, tem nada a ver com o nosso direito romano-germânico, tudo importado de lá. E aí pegam essas teorias, passam pela Marquês de Sapucaí, vão até Parintins, entra no boi garantido, sai no outro boi que eu não me recordo o nome, e a coisa desce no Caprichoso, e a coisa desce pelo Pantanal e pousa aqui de uma forma transgênica. Então, por exemplo, a gente está falando dessa lei nova, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, isso foi criado dentro de uma perspectiva norte-americana que lá nos Estados Unidos, uma class agency, uma agência de regulação, ela aplica uma multa, Fernanda. Aquela multa é um título executivo que faz coisa julgada administrativa. Sim, aquela multa não pode ser objeto de recurso jurisdicional. E aí, por exemplo, essas agências reguladoras, a partir de 95, que foi esse modelo que foi sendo introduzido aqui, bem, eu vou privatizar e eu vou criar um tipo de Estado liberal, regulador e fiscalizatório. Também não se sustenta mais. Ele não se sustenta. Não e tem aí, condição. Por exemplo, não tem. There is no possibility, ou seja, não tem possibilidade. E aí, there is no possibility. E aí, falando inglês com sotaque francês. E aí é uma coisa complicada. Por quê? Porque chega nesse contexto agora, dentro dessa perspectiva. Você citou agora mais cedo, a primeira ação que foi proposta, a primeira ação foi julgada, digamos assim, inconclusiva, foi extinta, porque alguns dias depois, o juiz, vamos pensar no juiz, no seu gabinete, acessando o site, que vendia, o site saiu do ar durante, a partir do momento que ele foi citado, ele saiu do ar, e aí, tendo aquele recurso meramente visual do juiz, olha, eu vou xingar a ação, que como o site saiu do ar, eu não tenho elementos para avaliar se eles efetivamente estavam comercializando dados sensíveis. Quer dizer, falta aquele amparo técnico, sério, de uma agência de Estado, que aplique, digamos assim, sanções disciplinares rígidas, e isso a gente não tem esse instrumental em termos de Brasil. E o pior, em termos de mundo, em termos de União Europeia,
até hoje, até o nosso momento presente, aquele caso da Cambridge Analytica, aquele caso eles não conseguiram resolver, porque eles também não tiveram, Fernanda, instrumental técnico. Então, assim, eu fico muito preocupado diante disso. Eu acho que, assim, nós estamos caminhando aí para uma derrota de 7-1. A gente corre o risco de uma legislação importante que precisava acontecer, né? Porque a gente precisa ter um instrumento normativo, uma lei, que traga para o titular de dados, traga para nós, pessoas físicas, alguma proteção, principalmente a proteção de saber o que está sendo veiculado, como está sendo, e que eu tenha acesso àquilo que está sendo veiculado, e que se eu não der o meu consentimento, aquilo não pode ser veiculado pelo canal, né, pelo site, pela rede social, enfim, por todas essas plataformas, vamos dizer assim. Nós estamos caminhando para 9 minutos, estamos 9 minutos. Vou falar rapidinho, vou passar também para você fazer suas considerações finais e depois a gente se despedir, senão o Instagram corta a gente, porque a gente gosta de falar, né? Advogado gosta de falar. Então, assim, peça pro pessoal botar uns corações aí pra gente, ó. Corações que são importantes. Gente, coraçãozinho pra gente. Coraçãozinho aí, dê um coração. Tem a criança esperança. A gente precisa bombar aqui no Instagram, porque é um tema... Nós não temos grandes pretensões, né? Mas estamos aí. É um tema importante que a gente precisa conversar muito sobre ele, não só os profissionais de direito, como todos os segmentos da sociedade, porque é uma coisa, gente, que já está, né? Eu falo já está trazendo, né, repercussões para a nossa vida, para a vida de todos nós, sem exceção. Agora encheu de coraçãozinho, Anderson. Você é bom no negócio. Lindo. Top. Deve ter alguma filha minha assistindo e dando coração. Ai, que bom. Então, aí, o que a gente poderia dizer de assim, algo conclusivo? A gente precisa, gente, então, estabelecer, nós, operadores do direito, estabelecer um critério, uma nova concepção, começarmos a estudar uma nova concepção, uma nova forma de tratar a privacidade hoje. Como ela vai ser concebida, como ela vai ser tratada hoje. A Lei Geral de Proteção de Dados vai esgotar o tema? Não. Ela vai só começar, talvez, a tratar de um tema tão complexo como esse. A partir do momento que ela traz algumas regulações, a partir do momento que ela traz algumas definições que são dados sensíveis, que são dados pessoais, como devem ser armazenados, o que é tratamento de dados, estabelece algumas figuras jurídicas também, né, como eu já citei, mas a gente precisa desconstruir realmente a concepção de privacidade e intimidade que nós tínhamos até então, se a gente ainda possui, precisamos desconstruí-la, e entender que nós somos um ser digital, né? Nós não somos só uma pessoa física que está aqui presente, mas nós também temos uma identidade digital. E tal qual a nossa identidade enquanto pessoa precisa ser respeitada, a identidade digital também precisa ser respeitada. Porque é muito grave e é muito triste quando acontece, por exemplo, até a questão passa até para crime mesmo. Uma mulher tem um relacionamento com uma outra pessoa, a pessoa depois vaza vídeos íntimos, fotos íntimas, os famosos nudes, para trazer todo aquele constrangimento. Às vezes isso vem junto com extorsão, vem junto com chantagem, vem junto com Maria da Penha, enfim, né? Isso é muito triste. É muito triste quando a gente vai fazer uma compra no e-commerce, né, numa plataforma de internet, e a gente tem nosso cartão de crédito clonado, a gente tem nosso CPF clonado, utilizado indevidamente por outras pessoas. Mas também é muito triste nós termos os nossos dados nessa mesma plataforma de e-commerce, que são os nossos dados pessoais, como eu disse, nome, endereço, número de cartão e CPF, ter isso roubado da gente dessa forma,
mas também é muito triste a gente ver um comércio com relação às nossas preferências íntimas, né? O que eu gosto de comer, onde eu gosto de comprar minhas roupas, o que eu gosto de vestir, com qual tipo de pessoa que eu me relaciono, que tipo de remédio que eu tomo, quais os exames que eu faço, né? Isso é muito sério, isso é muito íntimo. Então, são coisas muito importantes, princípios do ser humano, que precisam ser respeitados enquanto pessoa digital. Então, é preciso que a gente comece a estabelecer uma nova concepção de privacidade para que essas situações jurídicas possam ter um equilíbrio, né? Antes a gente tinha problema com o direito do trabalho, com a luta de classes, veio o direito do trabalho na luta e trouxe uma regulação pela exploração do homem sobre o homem. Depois nós tivemos um problema com o direito do consumidor, e justamente as grandes empresas abusando das pessoas físicas, os destinatários finais dos seus produtos, tivemos a legislação consumerista. E agora nós temos o direito digital, e precisamos construir uma normatização para trazer equilíbrio às relações do eu eletrônico. Eu acho que o pontapé da LGPD é esse. Anderson, passo para você para a gente poder se despedir. Temos 4 minutos. Fernanda, eu queria te agradecer muito. Queria agradecer aos, vou chamar de amigos que estão assistindo a gente, né? Amigos assim virtuais, né? E eu queria dizer o seguinte: nós estamos em 2020. Se eu fechar os olhos, eu consigo me lembrar de 2006, de uma aluna, a Fernanda. Tinha cabelo preto, não tinha aquele cabelo pretinho? Depois eu fiquei loura. Tinha cabelo preto. E assim, a Fernanda sempre foi isso. A Fernanda é essa alegria. A Fernanda você sempre foi assim, Fernanda. Era uma característica sua. Aquela pessoa Bondade. de bem, aquela pessoa de bom coração, tá? E eu te dou os parabéns. Eu me sinto muito orgulhoso de estar hoje com você, de estar conversando com você, porque a gente, ao longo da vida, a gente vai, nem sempre a vida era, ou a gente faz tudo aquilo que a gente quer, e a gente vai vivendo sem manual, mas a gente vai lutando pelo melhor, né? E, sim, assim, eu lembro perfeitamente da sua turma, eu lembro de você, e você se tornou essa professora maravilhosa, essa advogada brilhante, vibrante. Obrigada. Então, eu quero te dar os parabéns, aproveitar esse tempo para te agradecer essa oportunidade, tá, da gente estar conversando, e que, assim, que a gente faça parte de uma rede do bem, que leve conhecimento jurídico, que leve perspectivas, que leve, digamos assim, que leve questionamentos positivos para as pessoas. A gente tem que se questionar, a gente tem a obrigação de pensar. E pensar, refletir, é algo difícil nos dias de hoje. É muito mais fácil receber aquela opinião pronta, a notícia pronta. É muito mais fácil, às vezes, você se fechar numa ideologia de forma estanque. Não, estou com fulano ou estou com ciclano. E, assim, é muito mais complexo a gente tentar uma perspectiva de mundo plural. É muito mais complexo a gente tentar um mecanismo negocial. E hoje, por exemplo, uma das grandes habilidades do advogado, pessoal que faz direito aí que está assistindo, do advogado anti-jurídico. Do advogado que ele vai fazer o contrato de honorários, ele vai receber os seus honorários, mas com uma cláusula lá. Olha, se eu não resolver isso com uma ação judicial que vai durar 3, 4 anos, mas eu resolver isso com uma negociação entre as partes, eu vou ter os meus honorários assegurados. Então, assim, essa perspectiva de diálogo, de negociação, infelizmente, a formação jurídica tradicional, ela não aborda isso. Tá? Então, eu quero te agradecer muito pela oportunidade e dizer que eu me sinto orgulhoso de ter contribuído com um pouquinho
disso que você se tornou como profissional. Estou muito feliz. Eu me inspirei em todos vocês, meus professores, em especial você, Anderson. Muito obrigado. Estamos